pessoas não postam mais no Instagram e toda vez que você posta alguma coisa, você sente como se fosse uma humilhação ali. Você tem vergonha de postar as coisas no seu próprio Instagram. Já preciso dizer logo pra vocês que parece que postar no Instagram virou uma coisa de outro mundo. Antes eu pensava que as pessoas não estavam mais online, que ninguém mais usava o Instagram, mas a questão não é essa. As pessoas estão online. Quando você posta uma story, alguma coisa, você sabe que muitas pessoas estão vendo, que as pessoas estão assistindo o que você posta, mas mesmo assim você sente aquela coisinha e um medo absurdo de postar na sua própria rede social. As pessoas não interagem mais, não tem mais coragem de curtir, enfim, por algum motivo que seja. Hoje eu quero reagir aqui a alguns vídeos sobre esse tema e falar pra vocês por que isso tá acontecendo. Já peço logo pra você se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. E se vocês quiserem me mandar recomendações de vídeo, podem me mandar lá no meu Instagram, que é Juleivas, não tenho vergonha, eu leio todas as mensagens de vocês e respondo todas. Eu não sou essas pessoas que não interagem. E vamos lá pro vídeo. Acho que o maior problema é os stories. Você posta uns stories, você consegue ver exatamente quem tá vendo a sua vida. E aí você vê quem tá compartilhando também seus posts, você pensa, meu Deus, a pessoa mandou os meus stories pra alguém. Eu não olho quantas pessoas viram, eu não olho quem viu, nada. Eu simplesmente posto e deixo lá. Eu quis postar e vai ficar lá, e acabou. Se quiserem falar mal, se quiserem falar bem, tanto faz. Obviamente isso aqui é muita terapia. Tem uma coisa muito engraçada que eu quero começar aqui falando pra vocês. Você, pessoa que não cria conteúdo, pessoa que sabe o que é um Reels, você já postou algum Reels alguma vez na sua vida? Mesmo que você quisesse postar um Reels, que você tivesse vontade de postar, mostrar alguma coisa, você já postou algum Reels? Porque eu tenho amigos que genuinamente têm essa vontade de postar Reels, postar Stories, postar alguma coisa, mas eles têm medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo dessa humilhação, medo de tantas coisas. Além do fato de que você entra no Instagram e tá lá um monte de posts de pessoas que você não conhece, os posts que têm mais engajamento, vai aparecer no seu feed aquela coisa que eu já falei tantas vezes, você nem sabe que são aquelas pessoas. E como postar no Instagram virou uma corrida de engajamento, você acha que se você postar, ninguém vai ver, não vai ter engajamento, e aí você fica com esse medo. E como o Instagram sempre surge com atualizações cada vez mais idiotas, por exemplo, surgiu aquela agora de que todo mundo pode ver que você curtiu. Eu, por exemplo, curtia várias coisas muito bobas, aquelas coisas de memes, coisas muito estúpidas, hoje eu não curto mais. Então, se você postar algum conteúdo que eu vou achar vergonhoso se alguém ver que eu curti, eu não vou mais curtir. Então, com isso tem reduzido ainda mais o engajamento das pessoas. Porque, sei lá, tem alguma foto de alguma pessoa de biquíni, alguma menina de biquíni que eu curtia, alguma amiga minha que seja. Hoje eu tenho vergonha de alguém vai ver que eu curti foto de alguém de biquíni, por exemplo. Olha o nível que a gente chegou no Instagram. Eu tenho certeza que você também sente isso. Alguns memes lá, sei lá, de academia ou sei lá o quê. Eu não curto mais, porque eu tenho vergonha. Então, já tô falando aqui de mim. E eu tenho certeza que você também passa por isso. E não é que alguém esteja fazendo coisa errada, ou que seja errado, que seja simplesmente o medo do julgamento, aquela coisa boba. Porque você tá curtindo uma coisa boba, uma coisa que você pensa que vão te julgar. E aí já para tudo. Eu não sei quem é a pessoa responsável por essas atualizações do Instagram, mas vamos lá. Vamos começar aqui a reagir aos vídeos e falar sobre isso. Eu sei exatamente o porquê que você sente vergonha de postar as coisas no seu próprio Instagram. Porque eu já senti vergonha também. Inclusive, eu comecei a gravar vídeos aqui no TikTok porque eu sabia que ninguém que eu conhecia tinha o TikTok. Aí eu comecei a me questionar do porquê que era tão fácil eu vir aqui fazer vídeo, falar com vocês. E porque era tão difícil, às vezes, eu postar qualquer coisa nos meus stories ou no meu feed do meu Instagram. O motivo principal é porque você vê que as pessoas que você conhece, eles estão cagando e andando pra você. Eles não interagem com nada, eles não falam nada, parece que você tá falando sozinho. A sua rede social, ela é uma expressão sua. Só que é uma rede social, onde existem outras pessoas do outro lado. E às vezes quando você posta alguma coisa, e por mais que às vezes você não tá esperando, tem gente que posta porque gosta de postar mesmo. Mas é legal você ter feedback, é legal você ter um comentário falando sobre o que você postou ou não. E aqui pra mim foi mais ou menos assim, quando eu comecei a postar e as pessoas começaram a comentar, me dava mais vontade de postar, porque eu gostava de falar com as pessoas. Agora, no meu Instagram pessoal, a impressão que eu tinha é que as pessoas só ficavam me assistindo, julgando assim, né, de longe, aquele julgamento silencioso, entendeu? E ninguém falava nada. Então, até as pessoas que eu gostava mais, eu comecei a ficar um pouco estranha, porque eu pensava, como é que a gente pode ser tão amiga e você não falar nada comigo, tipo, online? Se a gente estivesse na rua, num mercado, você iria olhar pra mim e fingir que não tá me vendo? Então, por mais que tem gente que fala que é coisa da sua cabeça, ai, vai lavar prato, vai... Gente, eu acho super estranho. Aqui o que ela tá falando tem diversas vertentes, né? Porque quando eu comecei a postar no Instagram, eu também sentia isso. Eu também já falei pra você aqui sobre que pessoas próximas de mim não curtiam o que eu postava.
Mas a questão é que ninguém é obrigado a curtir nada seu, realmente. Por muito tempo eu fiquei encucada com isso. Mas aí você posta uma foto, uma coisa, um álbum, enfim, coisas pra você recordar. E eu não tô querendo falar aqui só sobre pessoas que criam conteúdo. Eu tô falando de você, uma pessoa que não cria conteúdo, uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Mas uma pessoa que não cria conteúdo. E aí, junto o fato de que tem coisas que você tá criando conteúdo, tem coisas que você quer postar para as pessoas que você gosta de ver. O que é que eu faço? Eu tenho um Instagram, que é privado, tem, sei lá, 15 pessoas, ou talvez 10, não lembro bem. Mas são pessoas muito próximas de mim, tipo, muito próximas, amigos muito próximos. Nesse Instagram eu tenho mais de 700 fotos, se não me engano. Então esse Instagram funciona pra mim como um álbum de fotos que tudo que eu quero eu posto lá. Eu achei um vídeo bom que eu fiz, posto lá. Uma foto legal, posto lá. Não é igual o Instagram que tem, sei lá, muita gente que eu conheço e que eu deixo me seguir, porque o meu Instagram é aberto e que eu sigo, enfim. É o Instagram simplesmente pra postar coisas que eu gosto, que eu quero. E que eu recomendo muito vocês fazerem isso, se vocês quiserem postar coisas que vocês gostam. Não tô falando de criação de conteúdo só não, tá? E eu uso o Instagram simplesmente como ele era antigamente, que era um álbum de fotos que eu simplesmente postava o que eu queria, sem pensar no que as pessoas iam falar de mim. Vamos lá ver mais isso, que eu vou explicar mais pra vocês sobre esse aspecto psicológico. Gente, vocês também sentem que tudo que vocês vão postar no Instagram parece que vocês estão passando vergonha? Você não pode postar uma foto de uma pessoa que tá precisando de doação de sangue, de uma foto de uma pessoa que tá desaparecida. Você não pode postar uma foto, alguma notícia que é brega, que é ultrapassado, que não combina com seu Instagram. Tipo assim, o Instagram é seu, mas você tem vergonha de postar suas coisas lá porque você acha que alguém vai compartilhar seu story tirando deboche, ou então vai achar que você tá passando vergonha, ou vai achar que não tem nada a ver com seu perfil. Tipo assim, mano, que chato. Gente, ontem eu fui num barzinho, assim, lindo, maravilhoso. Um lugar que vende vinho, que vende massa, coisa assim. É bem sofisticado lá, maravilhoso. E eu só tive coragem de postar a foto do meu look. E olha lá, tirei 400 fotos pra postar num story que vai durar um dia. E eu tô tendo essa impressão, sabe? As pessoas, elas parecem estar com medo de postar. E também as mesmas pessoas que têm medo de postar, parece que as pessoas também que vão te julgar se você postar alguma coisa. Igual, você pede um drink mó bonito. Ou então nem drink. Às vezes você tá tomando uma cerveja e você não pode tirar foto da mesa porque a cerveja vai aparecer e alguém vai ficar: nossa, fulano tá bebendo cerveja, tá postando cerveja no Instagram. Meu Deus, que brega. Tipo assim, gente, isso tá no nível doentio. Eu falo até por mim, porque assim, às vezes eu tenho vergonha de postar a minha própria cara no meu Instagram. Meus vídeos no meu Instagram. Porque eu acho que as pessoas vão zoar, vão tirar. E aí, por conta disso que ela falou que as pessoas ficam zoando, porque tudo é brega. Tem vários tweets a respeito disso. Ah, posta tal coisa no Instagram é brega. Vou mostrar alguns vídeos aqui pra vocês sobre esse assunto. Ah, fazer tal coisa é brega. Isso é brega. Aquilo é brega. Não pode. Então, coisas que eu tava lendo a respeito disso. Que antigamente a gente tinha vergonha de falar em público, né? Você ia lá pra uma palestra, ia apresentar o trabalho, enfim, tinha essa vergonha de falar na frente de um monte de gente. Hoje essa vergonha foi transferida pro Instagram, porque é o meio digital que a gente vive. Então o Instagram é uma rede que você acha que ali é o ápice da energia do ser humano e do desenvolvimento, e que todo mundo tá bem, que você não pode postar uma foto cafona. Eu mesmo tava, tipo, comendo alguma coisa no restaurante ontem, não lembro o que eu postei, meus amigos ficaram super zoando, sabe? Tipo assim, menina, o que a gente tá postando? Tipo assim, aí eu pensei, o Instagram é meu, eu vou postar o que eu quiser, e daqui eu gostei do prato, gostei das coisas, eu vou postar e acabou. Vocês curtam ou não, gostem ou não, tanto faz. Eu conheço pelo menos umas 10 pessoas que eu sigo lá no Instagram que postam absolutamente tudo da vida delas no TikTok, mas elas não postam nada no Instagram porque elas têm vergonha. E tipo assim, fica aquele julgamento de estar postando no Instagram, mas no TikTok a pessoa posta porque não tem ninguém que conhece. Mas você pensa, eu vou falar aqui mais a respeito sobre a síndrome do personagem principal, que você acha que você é um main character. Vou explicar aqui pra você a respeito disso, pra você. Vai abrir uma coisinha na sua cabeça, alugar um triplex, eu tenho certeza. Fora a questão do cancelamento, essa cultura do perfeccionismo, do cancelamento, que você tem medo que as pessoas vão achar e que vão te cancelar se você postar tal coisa, tipo assim, como se a nossa vida fosse super importante, né? Vamos lá, mais vídeos. Eu não sei se tá acontecendo só comigo, mas eu não consigo mais postar no Instagram. Eu não sei se é um surto, porque eu vi uma menina falando isso aqui no TikTok e realmente eu parei pra pensar e eu não posto mais no Instagram. Ontem, por exemplo, eu ia postar uma foto no feed, mas, cara, eu postei e simplesmente arquivei. Porque eu não sei o que acontece, eu tenho vergonha, eu acho que não necessariamente a vergonha, mas
Não faz mais sentido. Vocês estão assim também, gente? Me tira uma dúvida. Não sei se vocês perceberam, mas lá as pessoas mostram muito a vida perfeita delas, sabe? Eu prefiro 1000 vezes aqui no TikTok, porque as pessoas são mais reais, aparecem descabeladas, falando, desabafando, sabe? Não tem essa preocupação de aparecer perfeito pra todo mundo. Eu prefiro muito aqui do que lá na rede vizinha. E também as questões das oportunidades, né? Lá é muito mais difícil de você conseguir alguma coisa, aqui no TikTok não. A probabilidade do seu vídeo viralizar, de você ganhar bastante seguidores, de você ganhar dinheiro. Enfim, ela vai falar aqui dos aspectos de criador de conteúdo, né? Tem os 2 aspectos que eu falei, pessoas normais e criadores de conteúdo, pessoas que não criam conteúdo e pessoas que criam conteúdo, que é diferente, né? E aí eu fui procurar nos fóruns e notícias a respeito disso, que nos fóruns aí no Reddit as pessoas estavam falando que se elas tiram uma selfie, elas acham que elas são narcisistas, que você não pode postar mais selfie, que você vai sentir a pior pessoa do mundo. Sendo que é sua foto, o Instagram é seu. Você já parou pra pensar que o Instagram ele surgiu como uma rede social de postar fotos, que era rede social, você postava foto, tudo que você queria? Tanto que eu tenho esse Instagram aí, que eu falei que é privado, pra postar exatamente tudo que eu quero, que é como o Instagram era antigamente. A gente postava tudo que vinha na nossa cabeça. Hoje você não quer postar uma foto da sua cara no seu Instagram, que as pessoas te seguem pra te ver. E aí vamos lá pro aspecto que eu falei pra vocês sobre a síndrome do personagem principal. Vocês sabem que tem um livro que eu gosto muito, que se chama O Ego é Seu Inimigo. E nesse livro O Ego é Seu Inimigo fala muito a respeito disso, porque assim, ó, tudo que a gente tá fazendo, a gente acha que as pessoas vão ver, que as pessoas vão se importar muito com aquilo, que as pessoas vão ficar falando sobre você. E não é assim que acontece. E aí você pode achar que isso é uma vergonha, ou que talvez seja diversos outros sentimentos, mas muito isso tem do nosso ego também. Porque você acha que você é o personagem principal da vida de todo mundo. Eu sempre brinco falando assim que sim, eu sou o personagem principal, porque se eu tô viva é porque eu sou a personagem principal da série. Mas tem diversos aspectos que você tá deixando o seu ego tomar de conta. Porque você acha que as pessoas vão ver suas stories e lembrar daquilo. Você acha que vai postar alguma coisa e vai todo mundo falar sobre. Tem até um vídeo que eu vi aqui, né, que eu vou mostrar pra vocês, que a mulher fala assim, você lembra de 3 stories que você assistiu ontem? Eu não lembro. Eu não lembro de stories nenhum, se eu assisti hoje, se eu assisti ontem. Se eu assistir agora mesmo, alguns minutos atrás, eu já não vou lembrar. Então por que tu acha que a pessoa vai lembrar do que tu fez, do que tu postou? Não vai. As pessoas vão ver por alguns segundos e esquecer disso. Quando eu comecei a criar conteúdo, né, há um tempo, eu lembro que muita gente ficava rindo, ficava zoando, inclusive pessoas mandavam pra mim sem querer, tipo, rindo, olha que idiota postando esses stories, olha que não sei o que. Sempre tinha muito isso. E aí eu deixava aquilo ali me abalar. Por pouco eu quase não apaguei tudo e nunca mais apareci na internet. Eu tava bem no começo. As pessoas ficavam assim zoando. Não vou dizer que pra vocês, que eu sou a pessoa mais evoluída do mundo, que eu não... Não, óbvio que eu me importo com isso. Tanto que eu falei pra vocês a curtida. Eu não quero mais curtir porque eu fico com medo que as pessoas vão ver que eu tô curtindo besteira, tipo bobagem, memes idiotas. Eu fico assim, meu Deus, sabe? Como se alguém se importasse muito comigo. Isso não acontece. Isso não é tão importante assim. Teve muito tempo também na minha vida que eu tinha muita vergonha, por exemplo, da namorada dos meus amigos. A namorada dos meus amigos que eram mulheres completamente reservadas, eram low profile, não postavam nada. Eu ficava, meu Deus, como eu queria ser assim. Aí eu bloqueava meu Instagram. Eu achava o máximo ter só 100 seguidores, porque eu queria que ninguém visse essas coisas, que eu era low profile. E que nananã, que todo mundo achava tão chique. Sabe que teve aquela época do muito chique você ser low profile? Só que eu pensei, eu não sou essa pessoa. E se você for essa pessoa, tá tudo bem. Mas se você é essa pessoa, seja porque você quer. E não porque você acha que você tem que ser assim, que você tem que ser tudo asteric. Tem gente que fala, eu acho tão chique, gente que planeja tudo pra postar. Se você posta o que você quiser. Se vocês forem ver meu feed no Instagram, é só um bagaço. Porque eu não tô nem aí, tá tudo bagunçado lá. E eu não me importo com isso. É o meu Instagram, eu vou postar o que eu quiser. E acabou. E eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de falar pras pessoas. Se você vai interagir ou se você não vai interagir, pra mim tanto faz. Eu sei que você vai estar vendo e problema é se você interagir ou não. Então a gente tem que se colocar no nosso devido espaço de insignificância. E quando isso acontece, é muito bom. Eu lembro que pra mim postar um vídeo aqui no YouTube, meu Deus do céu, toda vez que eu ia postar, eu passava mal. Meu coração parece que ia sair pela boca. Eu pensava, as pessoas nem me conhecem. Ninguém sabe quem eu sou, tipo assim, quem sabe que eu sou a minha família, os meus amigos, e o que você pensa, o que você deixar de postar, pra mim tanto faz. Tanto que eu recebo muito comentário de hate aqui no Instagram, enfim, pessoas me atacando pessoalmente, falando coisas que elas nem sabem, pessoas que não me conhecem, não é porque você tá me vendo na tela que você sabe quem eu sou. Você tem que pensar isso também, não é porque a pessoa tá vendo seus stories, alguma coisa sua, que ela sabe quem você é. Não sabe, você tá postando o que você quer. Vamos lá ver mais vídeos. Esse papo de que ninguém tá nem aí pra o que você posta, eu sinto que realmente é verdade, mas lá no Instagram eu sinto que tá todo mundo observando a vida de todo mundo. Porque ninguém comenta, ninguém curte, a pessoa vê, depois ainda fala mal. E eu acho que é porque tem muita gente velha usando a rede social, então tem muita gente que pensa que a gente que faz conteúdo é tudo à toa. Pessoas que usam o Instagram são muito mais mente fechada. Se eu fizer um vídeo aqui criticando alguma coisa, vai muita gente concordar. Se eu fizer o mesmo vídeo e postar lá na rede vizinha, vai todo mundo cair matando
matando em cima de mim. Agora, por outro lado, pra quem trabalha com a internet, você recebe muito melhor quando você fecha uma campanha pra postar lá na rede vizinha do que aqui pelo TikTok. Acho que o maior problema é os stories. Você posta nos stories, você consegue ver exatamente quem tá vendo a sua vida. E sei lá, me dá um negócio, eu fico pensando, meu Deus, o que essas pessoas estão pensando? E aí você vê quem tá compartilhando também seus posts, você pensa, meu Deus, a pessoa mandou os meus stories pra alguém. Será que essa pessoa tá falando com a outra sobre mim? E aí fica essa neurose, fico todo dia pensando, querida, você não é ninguém tá nem aí pro que você posta, entendeu? Foda-se, e você tá deixando de ganhar dinheiro porque você não faz conteúdo lá pra rede vizinha. Porque se você faz vídeo aqui e você ganha dinheiro aqui, imagina o que você ganharia se você estivesse postando lá. Então, o que ela tá falando aqui, que Instagram tem mais gente velha e tal, eu entendo que são públicos diferentes, mas eu não acho que seja esse o motivo, é simplesmente vergonha, porque como ela falou, Instagram tu consegue ver exatamente qual pessoa que viu, dos stories, que compartilhou, enfim, é uma coisa que eu não faço. Eu posto stories, eu nunca, na minha vida, vou olhar quem curtiu, quem viu, nunca. Assim, eu fazia isso há muito tempo, hoje eu não faço. Eu não olho quantas pessoas viram, eu não olho quem viu, nada. Eu simplesmente posto e deixo lá, eu quis postar e vai ficar lá, e acabou. Se quiserem falar mal, se quiserem falar bem, tanto faz. Obviamente, isso aqui é muita terapia, tá? Então, eu não tô como virar e falar pra vocês que eu simplesmente não me importo e acabou. Óbvio que eu me importo com muitas coisas. Mas isso é uma das coisas que eu realmente não me importo mais. Instagram também é uma vitrine, né? Como ela falou, você vai ganhar muito mais postando no Instagram se você for criador de conteúdo. E Instagram as pessoas vão te ver mais. Mas, como eu tava falando, tem alguns amigos que eles estão começando uma carreira, eles têm muita vontade de postar no Instagram, conseguir clientes, eles falam, pessoas próximas de mim estão postando e conseguindo muito clientes, uma base de clientes muito fixa, e eu tenho vergonha de postar porque eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar. Vocês acham que essa vergonha está sendo uma barreira para você conseguir dinheiro, conseguir sua carreira, e você mesmo assim não faz, com medo que as pessoas vão pensar de você? Isso veio do blog que eu li também, que essa criadora de conteúdo dela fala exatamente isso, que 10 anos atrás, quando ela começou, e as pessoas ficavam falando, é blogueirinha, pra mim até hoje. Muita gente fala assim, tá? Fica me zoando mesmo, falando assim, você tá tão blogueirinha, como se eu me importasse. Antigamente eu tinha muita vergonha. E como essa menina do blog fala, ela desistiu porque as pessoas ficavam falando assim dela, zoando. E é realmente zoando, as pessoas estão zoando. Eu simplesmente dou risada e deixo a vida passar. E essa moça do blog fala que é a coisa que ela mais se arrepende, porque imagina 10 anos atrás na internet. As pessoas que começaram 10 anos atrás são pessoas que têm marcas gigantescas hoje. Pessoas que, se continuaram relevantes, elas estão ganhando muito dinheiro. E eu nem tô falando só de criação de conteúdo, como eu digo, é simplesmente você postar o que você quer. Ó, ela postou assim, pobre, você perder a vergonha de postar no seu Instagram. Vocês veem que aqui é uma story simples, que ela simplesmente tá falando coisas que ela gosta de postar e que tirou uma foto e postou, e tem um monte de gente comentando, nossa, meu sonho é fazer isso. É o seu sonho fazer isso, abre o seu Instagram e poste. E não fica vendo quem curtiu, quem viu, não. E aí, vamos lá ver mais vídeos a respeito desse tema que eu falei, do que as pessoas estão passando vergonha, que ficam julgando. Vamos lá. Coisas que se você faz no Instagram, você tá passando vergonha. Lembrando que essa é só minha opinião e tá tudo bem você discordar dela. E assim, a primeira dela, gente, é você colocar @ de famoso na bio. Você não é um fã-clube, se você não tem uma conta dedicada pra essa pessoa, por que você vai colocar o @ de um famoso no seu perfil pessoal? Tudo bem, eu acho um pouco brega você colocar @ de time, mas é mais aceitável. Agora, @ de famoso no perfil. Outra coisa que também não dá, gente, é selfie que não mostra o rosto. Qual que é o sentido de você bater uma selfie e não mostrar o rosto? Tipo assim, você botar a mão assim na cara ou assim. Tudo bem, é normal você postar uma foto no espelho com o celular na frente do rosto. Eu também faço isso e acho normal. Agora, você tirar uma selfie, que o objetivo da selfie é mostrar o seu rosto, e você colocar a mão na frente, aí também nem precisa fazer a foto. Isso aqui me dá dor física. A gente quer ver o pessoal postando foto segurando bebida. Eu sei que o intuito é parecer legal, mas eu acho uma coisa assim super vergonhosa. Ok, você postar no close, agora no Instagram normal, aberto, bebendo. Aquele story que você ainda vê de longe, o cara segurando assim uma cerveja só pra você achar que bebe. Gente, eu fico com pena da pessoa. Pessoa que vai... Assim, como ela falou que pode discordar, eu estarei discordando de tudo, porque eu acho que o Instagram é seu, você posta o que você quiser, na hora que você quiser, como eu falei aqui, não sei qual é o problema disso, de verdade, não sei. Postar uma foto com legenda em inglês e ainda erra o inglês. Se você não sabe inglês, pelo menos coloca lá no tradutor, ninguém vai te julgar. Você não saber inglês e usar o tradutor. Agora, eu tenho certeza que vão te julgar se você postar uma foto com legenda em inglês e ainda errar, assim, o inglês. Vocês sabem que menos de 1% da população brasileira fala inglês fluente, então assim,
As pessoas não vão nem perceber. Às vezes não é nem erro de digitação, é erro de inglês mesmo. A pessoa que sabe falar realmente inglês, ela vai olhar pra aquilo e vai saber que tá errado. Coisa que eu também acho muito vergonhoso é aquela pessoa que posta uma foto e embaça todo o fundo. Se eu usar o modo retrato do iPhone, ok, bonitinho. Agora tem pessoas que usam tipo aplicativo pra literalmente desfocar o fundo. Fica muito estranho, porque assim parece que é uma montagem, parece um efeito. O fundo tá tão diferente da frente que parece que é uma montagem. Fica vergonhoso. Outra coisa também, gente, é aqueles stories com uma foto assim enorme, que aí a pessoa pega e coloca a reação assim na tela inteira. Porque aí qualquer pessoa que for passar o story aqui pro lado vai clicar na reação. Isso aqui eu vou ter que concordar. Eu fico com ódio de quem faz isso. Ódio. Que a pessoa pode assim, gostaram dos meus stories? Ela bota um negocinho de reação, sabe? Daí você clica mesmo sem querer. E várias vezes eu clico como se tivesse odiado a coisa da pessoa. Que a pessoa posta, tipo assim, reaja com tal coisa se você gostou. Vote não sei o que se você odiou. Aí eu sempre voto em odiei. Mas sem querer, mesmo assim. Então, como eu tava falando sobre esses vídeos, né, que tem muitos deles também no TikTok, no Instagram, a pessoa fala assim, vergonha você fazer isso, vergonha você fazer aquilo. Tem vários tweets também a respeito disso, e as pessoas ficam comentando, meu filho, o Instagram você faz o que você quiser. E é realmente isso. E pra terminar, vamos ver esse vídeo aqui. Eu morro de vergonha de postar e alguém que me conhece ver. E me julgar. Sofro muito, me importa o que os outros pensam de mim. Vamos lá. Amiga, você não é tão importante assim. Sabe o que me fez perder a vergonha e começar a produzir conteúdo pra internet? Eu entender que eu não sou ninguém. Eu sou um pedacinho de nada, um farelinho de nada, sabe? Um pedaço de poeira no meio desse todo esse mundo, desse universo enorme. Sabe quando alguém vê um story seu, falando alguma coisa, rindo de alguma coisa, fazendo alguma brincadeira? Essa pessoa pula. Você é irrelevante pra ela. Ninguém tá nem aí pra você. E eu não tô te falando isso pra você ficar desmotivada, ter crise existencial. Eu tô te falando isso porque é muito real. Ninguém tá nem aí pra você. Quanto você ficar com essa neura de viver pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, pela opinião dos outros, você não vai viver. Você vai se ver com 50 anos nas costas, não vai ter feito nada por você, passou a sua vida inteira insegura, pensando, nossa, eu poderia ter feito tal coisa. Mas se eu gravar, podem rir da minha cara, pode dar errado. E se der certo? E se você ganhar muito dinheiro com isso? E se você mudar a vida da sua família inteira? Porque você abriu uma câmera e começou a falar. Eu comecei a produzir conteúdo em novembro. Foi quando eu dei um start na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer o que eu quero. Porque o meu sonho sempre foi abrir uma câmera e começar a falar. Eu literalmente perdi a vergonha quando eu recebi meu primeiro pagamento com internet. É isso mesmo, então pensem, né? Tipo assim, você pode mudar a sua vida se você for criador de conteúdo, quiser postar, enfim, seja que essas pessoas criadoras de conteúdo, todo mundo fica assim, nossa, que pessoa idiota que ela tá postando. Um monte de criador de conteúdo que eu poderia citar, pessoas completamente irrelevantes, ao meu ver, eu não sigo, não curto, não consumo, mas estão aí na mídia, vocês sabem muito bem, várias pessoas que são. Aí essas pessoas têm um público gigantesco que mudaram a vida inteira e da família delas. Então se essas pessoas ficassem achando que elas não têm relevância nenhuma, que elas realmente não têm, pelo menos não pra mim, mas elas estão lá riquíssimas. Então pensem. E eu não tô querendo falar aqui só de criador de conteúdo, como eu já citei. Olhem só. Ó, isso é pra você que tem vergonha de postar conteúdo qualquer que seja. Pensa aí em 3 stories que você viu ontem. Pensa aí na foto que você viu, ou no que a pessoa falou nos stories, ou no que estava escrito. Você não consegue lembrar de 3? Tenta pensar em um. Pensa em um stories que você viu ontem que te marcou e você tá pensando nele aí até agora. Pois é, né? Muito provavelmente não tem nenhum. E eu acho que talvez você nem lembre de nada que você viu. Eu vi uma influenciadora gringa falando sobre isso. Eu vou marcar ela aqui na legenda. E ela fez um vídeo exatamente nesse tema. Nós achamos constantemente que tá todo mundo nos olhando. Todo mundo vai prestar super atenção naquilo que você posta e vai comentar com todo mundo e vai ficar falando sobre aquilo. Mas isso é uma ilusão, porque só a gente pensa na gente mesmo o tempo todo, 24 horas por dia. A outra pessoa tá pensando nela, na vida dela, nas coisas dela. Pode até ser que você poste alguma coisa, ela vai comentar ou ela preste atenção, mas isso é muito rápido. Então, pra você que quer começar a postar as coisas, mostrar mais a sua vida e fica refletindo 1 bilhão de vezes antes de postar a foto do seu prato de comida, poste a porcaria da foto, porque ninguém tá nem aí. Pare. É isso aí, minhas amigas, meus amigos. Postem o que vocês querem, que vocês tenham vontade. Não é que é aquela ritual de humilhação que você tem vergonha. O Instagram mudou completamente, o algoritmo é outro, redes sociais são outras, obviamente. Mas se você quer postar, que você quer fazer um álbum digital como eu fiz, abre o Instagram privado, poste o que você quer. Tem pessoas que só você gosta, que te seguem ali. Não fica com vergonha não, a vida é sua. Você é o personagem principal da sua própria vida. E não da vida dos outros, porque tá todo mundo pensando na própria vida e ninguém se importa com a gente no final das contas. É igual a moça falou, você pode lembrar por uns segundos, mas a longo prazo você não vai lembrar, e fica por isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham feito vocês refletirem de alguma forma, e deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Parem de ter vergonha das coisas. E é isso, um beijo.